Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca poderá comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 16. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 16, que diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Amém. Hoje, se a gente perguntar para uma pessoa crente se ela conhece Deus, a pessoa vai falar que conhece. E até para uma pessoa que não é crente, se a gente perguntar se a pessoa conhece Deus, a pessoa vai falar que conhece. Se perguntar para um crente, e até para algumas pessoas que não são crentes, se elas acreditam em Deus, elas vão falar que acreditam, né? Só que muitas pessoas, muitos crentes, negam a Deus. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, dizem que amam a Deus, dizem que servem a Deus, mas essas pessoas negam a Deus com o quê? Com as obras. Aquele crente que ele diz que ele conhece a Deus, aquele crente que diz que ele serve a Deus, aquele crente que diz que ele acredita em Deus, mas ele faz as obras do diabo, ele está negando a Deus, E esse crente, ele é reprovado por Deus para toda a boa obra, Então, Deus, Ele quer nos ensinar hoje através de sua palavra, que a gente não pode negar a Deus, Muitos crentes até dizem assim: olha, ainda que eu passasse por perseguição, eu não negaria a Deus. Mas muitas vezes já está negando a Deus, vivendo no adultério, vivendo na prostituição, vivendo no roubo, vivendo na mentira. Quando um crente que diz que conhece a Deus, que diz que ama a Deus, que diz que serve a Deus, fala mentira, ele está negando a Deus. Por quê? Porque a mentira é uma obra do diabo, E aqui em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Deus, Ele não quer que a gente negue a Ele com as nossas obras,
Porque hoje várias pessoas dizem, até artistas dizem assim: olha, eu sou evangélico, eu sou crente, eu fui batizado, né? Eu sou um servo de Deus. Mas muitas vezes, quando nós vamos ver as obras dessas pessoas, desses artistas, a gente vê que eles estão negando a Deus, mesmo sendo batizados, mesmo até tendo curso de teologia, estão negando a Deus, né? Porque a palavra de Deus até diz, né, que o diabo ele acredita em Deus, os demônios eles acreditam em Deus, os demônios eles sabem que Deus existe, os demônios eles conhecem a Deus, né? Porque um dia eles também foram anjos que serviam a Deus, né? Mas foram enganados, né? Ali pelo diabo, a palavra de Deus diz que a terça parte dos anjos foi enganado ali pelo diabo, né? Mas eles não obedecem a Deus, eles não fazem, né, o que a lei de Deus manda. Eles não falam a verdade, eles não fazem o bem, eles não ajudam ninguém, eles não amam a Deus. Apesar dos demônios conhecerem a Deus, acreditarem em Deus, eles negam Deus com as obras deles. E assim são crentes, assim são as pessoas que dizem que conhecem a Deus, que amam a Deus, que são servos de Deus, mas fazem as obras do diabo. Então essas pessoas elas estão negando a Deus. Quantos crentes que dizem que são fiéis a Deus, que acreditam em Deus, quantos crentes que até tem um adesivo no carro, ou uma camiseta que diz: eu amo a Deus, mas vão procurar horóscopo, vão procurar adivinhadores, vão procurar macumbeiros para fazer trabalhos para eles, mas eles vão na igreja também. Muitos até pregam, muitos até cantam hinos na igreja, mas estão negando a Deus com as obras, né? Porque horóscopo não é de Deus, adivinhação não é de Deus, trabalhos para arrumar emprego, né, para casamento, isso aí não é de Deus. Mas existem pessoas que fazem isso, existem crentes que fazem isso, existem artistas que dizem que foram batizados. Existem até vídeos de artistas sendo batizados, cantores, artistas sendo batizados, né? Que dizem que amam a Deus, que dizem que conhecem a Deus, que dizem que são crentes em Cristo. Mas se a gente ouvir as músicas que eles cantam sobre adultério, né, que praticar adultério é bom, que praticar prostituição é bom, que falar mentira é bom. Eles cantam só isso. Então esses artistas que são crentes, eles negam a Deus com as músicas, né? Aquele crente que ele está no adultério, ele diz que ele conhece a Deus. Ele pode até orar dentro de uma igreja e milagres acontecerem, mas eles negam a Deus praticando adultério, praticando mal. Por isso que Jesus Cristo ele disse assim, que nos últimos dias muitos crentes que não foram salvos vão dizer assim: mestre, em teu nome eu orava e os demônios saíam, em teu nome eu orava e os doentes eram curados, os paralíticos eles passavam a caminhar, os cegos voltavam a enxergar, até os mortos ressuscitavam através da minha oração. Mas Jesus ele vai dizer: eu não conheço vocês. Por quê? Porque
eles diziam que conheciam a Deus, eles diziam que eram servos de Deus, mas eles negavam a Deus, praticando a mentira, o adultério, as coisas erradas. Hoje, muitos teólogos, eles dizem assim: não, Deus ele só quer o coração da pessoa. Deus ele não está olhando para a roupa que você veste, para as músicas que você canta, pelas palavras que você fala, não. Se você conhece a Deus, se você já foi batizado, Jesus ele já pagou pelos teus pecados lá na cruz. Mas lá em Apocalipse a palavra de Deus diz que os adúlteros, que os mentirosos, que os maldizentes, aquelas pessoas que só falam as coisas que o diabo gosta, aquelas pessoas que falam mentira, aquelas pessoas que falam coisas que provocam brigas, contendas, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Então, onde que esse teólogo achou na Bíblia que Deus, ele só quer o coração? Quantos crentes hoje que usam roupas igual as pessoas que não são crentes usam, pessoas que não servem a Deus usam. E quando alguém vai pregar a doutrina de Deus para essa pessoa, ela fala: não, Deus ele não está olhando para a minha roupa. Deus ele não está olhando se a minha roupa causa escândalo ou não. Deus ele quer meu coração, porque um dia Jesus Cristo morreu por mim na cruz. Então eu estou salvo. Só que Deus, a palavra de Deus, ela diz assim, que Deus enviou Jesus aqui na terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem que crer em Jesus. E o que é crer em Jesus? É seguir os ensinamentos de Jesus, é praticar os ensinamentos de Jesus. Não é só acreditar que Jesus existe e permanecer no pecado, permanecer fazendo coisas erradas. Mas crer em Jesus é a pessoa ver o que Jesus ensinou e praticar o que Jesus ensinou. Hoje, se a gente caminha na rua, a gente não sabe quem serve a Deus e quem não serve. Porque a gente vê crente falando mentira. Às vezes lá na empresa, o crente, lá na empresa onde o crente trabalha, o crente, ele fica ali contando piada juntamente com as pessoas que não é crente. Fica falando mentira. Fica enganando o patrão, fingindo que está trabalhando. Mas é crente. Confessa que conhece a Deus, mas está negando a Deus com as más obras que faz. Então, muitas vezes tem muito crente que pensa: não, eu fui batizado, eu tenho dons, eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom de louvar, eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom de expulsar demônio, eu tenho o dom de curar enfermos, eu tenho o dom de ressuscitar os mortos, eu estou salvo. Mas se esse crente nega a Deus, sendo mentiroso, sendo um crente que anda na prostituição, cometendo crimes, esse crente não está salvo.
Por quê? Porque ele está negando a Deus com as obras. E aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, para ensinar para aquelas pessoas a doutrina de Deus. Que não adianta somente a pessoa ser crente e dizer que conhece a Deus. A pessoa tem que praticar as obras de Deus. Se Deus é verdade, por que o crente que diz que serve a Deus vai falar mentira? Então o crente tem que andar na verdade também. Porque Deus é verdade. E muitas vezes, em muitas igrejas, em muitas reuniões, em muitas igrejas, o pregador, ele só fica falando para a pessoa. Ele fica falando várias vezes. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. E começa aquela gritaria dentro da igreja. O povo falando glória, aleluia. Mas onde que estão as boas obras? Aonde que está aquele pregador pregando? Que o crente ele tem que ter boas obras, ele tem que praticar as obras de Deus. Ele tem que praticar obras que agradam a Deus. E muitas vezes, depois que aquela reunião termina, aquele crente que estava gritando glória a Deus, aleluia, ele vai praticar o adultério. Ele vai falar mentira. Ele vai arrumar confusão. Ele vai roubar, vai matar, vai destruir. Se a gente vê como que era o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, Jesus Cristo ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo ele pregava contra o pecado. Jesus Cristo ensinava as pessoas a lutar contra o pecado, a vencer o pecado. Jesus Cristo não ficava só curando as pessoas, só ressuscitando. Quantas igrejas hoje que são conhecidas pelos milagres que tem naquelas igrejas, mas não são conhecidas pelas boas obras, porque muitas vezes naquela igreja tem muitos milagres, mas não tem as boas obras. Aqueles crentes não praticam as boas obras que Cristo ensinou, que tem que ser praticadas, que é falar a verdade, que é não matar, não roubar, não destruir. Então esta é a palavra que Deus tem revelado para nós. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 16, que diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Se nós que somos crentes confessarmos que a gente conhece a Deus, e se sairmos por aí falando que nós somos crentes, olha, eu sou um crente lavado e remido pelo sangue de Cristo, mas se a gente for desobediente a Deus, Deus vai nos reprovar. Nós seremos reprovados por Deus para toda boa obra. Nós não vamos ser salvos. Mas se a gente confessar que a gente conhece a Deus, que nós somos servos de Deus, e a gente fazer o que Deus manda a gente fazer, se a gente obedecer os ensinamentos que Jesus deixou, que Deus deixou, que o Espírito Santo deixou, que é aqui a palavra de Deus, nós vamos ser aprovados por Deus.
Porque é igual quando uma pessoa vai tirar uma carta de motorista. Hoje em dia, a pessoa tem que ir lá na autoescola. Primeiro a pessoa aprende as leis de trânsito, Aí a pessoa faz uma prova. Se a pessoa passar naquela prova, ela vai aprender a dirigir o carro. E aí ela vai fazer a prova para ver se ela sabe dirigir o carro mesmo. E se ela não souber dirigir o carro, mesmo se ela passou na primeira prova, ela não vai ter a carteira de motorista. Porque ela aprendeu pela metade. Agora, se ela for aprovada na primeira prova de leis e na segunda prova de direção, se ela for aprovada nessas duas provas, essa pessoa vai receber a carteira de habilitação e vai poder dirigir um carro. Assim é a vida do crente. Se o crente for crente só pela metade, só um crente batizado, um crente que só acredita em Deus, mas não pratica a palavra de Deus, esse crente vai ser reprovado por Deus e não vai subir no arrebatamento. Não vai entrar na cidade santa preparada por Deus. Então o crente ele tem que ser um crente completo, que conhece a Deus, mas que obedece a Deus. Agora, se ele for um crente que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, mas ele é desobediente a Deus e a palavra de Deus, esse crente não vai ser aprovado por Deus. Ele vai ser reprovado por Deus e não vai ser salvo. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Então, vamos estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que Deus tem revelado para nós. Porque Deus ele quer salvar todos nós, mas Ele só vai salvar quem obedece a palavra dEle. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra de salvação revelada para nós. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a todos que estão vendo esse vídeo, espiritualmente, materialmente, que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Louvado é o Senhor, Senhor Deus, hoje e para todos sempre. Amém. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelas bênçãos e pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. E pelo Senhor ouvir as orações que fazemos. E pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às nossas orações. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.